muito apropriada. 2 Coríntios 4, de 8 a 10, nos fala algo importante. 2 Coríntios 4, de 8 a 10, estou dando só um tempo para os irmãos abrirem para ler, amém? Nos diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Queridos, esse texto é tão importante para nós hoje, porque aqui o apóstolo, ele está colocando algo que eles estavam vivendo naquela época, e nós não vamos, estar longe disso também. Nós iremos viver, estamos vivendo situações complicadas, mas a diferença é como que nós reagimos a todas essas situações problemáticas, como que nós reagimos diante disso. Veja que o apóstolo lhe coloca o seguinte: olha, nós somos pressionados, mas não desanimados. É importante nós entendermos que todos nós vamos sofrer pressões. A diferença é como nós vamos reagir à pressão. E aqui o apóstolo está colocando bem claro: embora seja pressionado, não estou desanimado, porque o desânimo derruba uma pessoa. E hoje nós vemos muitas pessoas, infelizmente, que estão nessa condição, se sentindo derrubadas, desanimadas, desesperadas, abandonadas. Muitas pessoas estão nessa condição. E lidar, queridos, com essas situações ou com as emoções pessoais é realmente uma tarefa muito delicada, mas sabemos que nem todos, infelizmente, são bem-sucedidos nessas ações, quando se trata, de nós sermos muitas vezes pressionados e muitas vezes passarmos por situações complicadas. Nós vamos refletir no Salmo 69, de 1 a 20, que vai nos trazer algo interessante, como que o salmista, ele expressou com todo o seu coração, ele se abriu ao Senhor e rasgou o seu coração quando ele se sentiu pressionado. Mas antes de nós abrirmos o Salmo 69, eu pergunto, queridos, como igreja, nós precisamos estar bem. As pessoas vão procurar algum refúgio, alguém, porque periodicamente nós seremos chamados por Deus para ajudar essas pessoas, e há muitas pessoas assim. Às vezes ajudar em nossa família, às vezes ajudar na própria igreja, na sociedade em geral. Nós vamos exercer esse papel, nós precisamos, e se a igreja, ela não está em condições de ajudar, há algo de errado também. Então nós precisamos estar bem emocionalmente. Hoje nós vivemos uma crise, de desemprego, situações complicadas. A perspectiva para o ano que vem não é nada boa, economicamente dizendo, e outras perspectivas mais que nós sabemos. Mas, queridos, como que Paulo lidou com isso? Como a igreja primitiva lidou com isso? Como nós devemos lidar com essas situações?
Paulo, inclusive, dá um recado poderoso para nós lidarmos bem com as nossas emoções. Lá em Filipenses 4, 6, ele diz assim, ó, Filipenses 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando você está ansioso, porque todos nós vivemos, né, muitas vezes com ansiedade, você tem orado, você tem suplicado. Veja que o apóstolo ele está nos dando aqui o meio pelo qual nós devemos sempre recorrer para que nós não andemos ansiosos. Nós temos que orar, nós temos que suplicar, e detalhe, com ações de graças, ou ação de graças, ou seja, agradecer, louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho o privilégio de estar ceando, eu tenho o privilégio de estar participando do corpo de Cristo, eu tenho o privilégio de ser, né, um filho de Deus, e o privilégio de ter sido escolhido. Obrigado, Senhor. Isso faz uma diferença, queridos, muito grande, quando nós aprendemos a ser gratos ao Senhor. Sabe, Deus começa a trabalhar muito nas nossas emoções quando nós aprendemos a ser generosos, né? Aprendemos a ser também pessoas que agradecem a Deus pelas coisas que Ele tem dado, pela saúde que Ele tem te dado e muito mais. Então, antes de andarem com as nossas emoções destruídas, né, nós devemos falar com Deus sobre como está o nosso coração. Abre o seu coração, né? Nós vamos nessa noite refletir muito sobre o que o salmista diz, que ele abre o seu coração totalmente ao Senhor. Ele abre, ele rasga o seu coração, ele desnuda, né, aquilo que está escondido lá, está abafado, ele coloca para fora, porque nós precisamos fazer isso, para que o Senhor possa nos curar, para que o Senhor possa nos abençoar, amém? E uma parte muito importante nossa, né, são as nossas emoções, como nós reagimos. Queridos, nossas emoções são bênçãos, tá? Nós precisamos saber lidar com elas. Precisamos saber lidar. Ou seja, tirar o melhor delas, das emoções. Ou seja, liderar essas emoções. Precisamos aprender a liderar. E não deixar que elas dirijam as nossas vidas. Nós não podemos deixar que ela venha nos dirigir, mas nós, sim, aprendermos a controlar, ou mesmo saber lidar com essas emoções. Muitas vezes, quantas pessoas que são machucadas no dia a dia por causa, né, de pessoas que não sabem controlar suas emoções, que muitas vezes ficam e agem, né, desesperadamente, agem de forma brusca, agem de formas erradas. Então nós precisamos, queridos, aprender a lidar com as emoções, porque elas, essas emoções foram feitas por Deus. Sabe para que Deus fez? Sabe por que Deus nos dá emoção? Nós somos seres emotivos. É para colorir a nossa vida, para dar algo, sabe? É importante. Se não fosse as emoções, nós seríamos tipo um robô, né? Sem emoção. A vida seria sem graça. Nós precisamos das emoções. A vida seria muito chata sem as emoções. Então Deus nos deu para colorir, né? Para o nosso dia a dia.
vai trazer sentimentos para o nosso dia a dia, sentimentos, né, que muitas vezes podem ser saudáveis. Por exemplo, é bom ficar alegre, amém? Você gosta de ficar alegre? Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado aí, e fala com ele: que bom que você veio. É tão bom, né, ficar alegre. É tão bom sentir ternura, não é verdade? Não é bom? Então, elas são as nossas, vamos dizer assim, né, pertence a cada um, né? Nós podemos ser emoções positivas, mas infelizmente pode também haver emoções negativas, mediante o momento, né, a situação que nós vivemos na nossa vida. Veja o que o dicionário diz sobre emoção. Emoção é a ação de sensibilizar-se, ou mesmo, então, quando se tem uma emoção, é uma ação de sensibilizar-se. Agora, a emoção também pode ser uma perturbação dos sentimentos, uma turbação, ou uma reação afetiva de grande intensidade, que envolve modificação de respiração, circulação, secreções, bem como repercussões mentais de excitação ou depressão. Isso é emoção. Essa é a definição que o dicionário dá. E ser sensível, queridos, é algo importante na nossa vida. Agora, conseguir sensibilizar-se, alegrar-se ou entristecer-se, né? Ter um friozinho no estômago, né? Quem já não teve um friozinho no estômago? Ou chorar, né? Tudo isso é muito importante porque faz parte da vida. Isso todos nós sentimos. Deus fez assim. Amém? Agora, as emoções não são então negativas em si, queridos. Como tudo na vida, né, o problema vem do quê? Do excesso, do desequilíbrio nas emoções. Quando nós estamos desequilibrados. Então nós precisamos aprender a navegar bem as emoções ao nosso favor. O problema é quando estamos desequilibrados, quando nós não conseguimos, né, equilibrar as nossas emoções. Então, liderando com o equilíbrio do espírito e sobriedade da mente é importante. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dê equilíbrio, o Espírito Santo possa nos dar domínio próprio, para que nós possamos saber lidar com todas as nossas emoções. Afinal de contas, a vida na Terra, né, tem sido bem difícil para muitos, não é verdade? Então, nossa sociedade está cada vez mais complexa e adoecida. Nós percebemos isso, né, com o passar do tempo. A sociedade está cada vez mais adoecida, está cada vez mais complexa. Então, muita coisa está acontecendo e de maneira muito rápida. Você já reparou como as coisas estão acontecendo rápido? Então, queridos, os salmos, né, que nós vamos refletir aqui, são bem honestos, né, em relação a o salmista expõe as suas emoções. Nós queremos aqui deixar claro e colocar e meditar no que o salmista coloca, meditar naquilo que ele diz. E neles, né, Davi, né, o rei Davi expressa seus sentimentos e emoções de maneira que bem verdadeira e bem honesta. Então é importante nós refletirmos aqui nesse salmo de Davi, porque nós vamos ver em Davi quanto que ele expressa e quanto que, sabe, Deus permite que ele venha realmente colocar para fora aquilo que está no seu coração e que muitas vezes nós também sentimos hoje e que precisamos. Então é bom demais, né, ver como a Bíblia não esconde nada. Já reparou que a Bíblia não esconde nada? Não esconde nada, não tem que ficar, né, floreando nada, porque a Bíblia, ela desnuda até mesmo os seus heróis. Ela coloca para fora
né, até os podres de certos heróis, como o rei Davi, por exemplo, né? A Bíblia ela não esconde nada, né? A palavra, o Senhor ele faz questão de mostrar também, né, os erros e defeitos dos nossos heróis da fé, não é verdade? E é tão importante, queridos, porque às vezes a gente acha que esses homens, parece que eles eram, né, homens que, Abraão, quando falamos de Abraão, de Davi, e esses homens todos que foram usados tremendamente por Deus, né, dá a impressão que esses homens eram homens firmes, sim, e que nada abalava eles, ao contrário, nós vamos, né, nós estudando a história deles, nós percebemos o quanto que eles eram fracos, vulneráveis, né, e complicados muitas vezes, mas Deus os usou da mesma forma. O que eu quero dizer é que Deus usa, não é aqueles que se acham alguma coisa, mas aqueles que se sentem e falam: Senhor, eu não sou, eu tenho meus defeitos, as minhas dificuldades, mas eu confio no Senhor. A diferença é quando você confia, é quando você sabe que, embora nós não sejamos nada, né, o Senhor mesmo assim nos usa para a glória do nome dele, amém? Então Deus, ele, né, faz isso. A palavra deixa bem claro nos seus textos e revela o que? A verdade sobre o ser humano. Ela não fica escondendo nada, ela é a palavra de Deus por isso, porque ela revela a verdade, como ele é e como sofre, como essa pessoa, né, no caso aqui o rei Davi, era e como ele sofreu, como ele passou de situações complicadas que muitas vezes nós passamos. Até os evangelhos revelaram as emoções de Jesus. Por exemplo, Jesus chorou. Jesus chegou a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então até os evangelhos revela, sabe, queridos, é tão importante nós entendermos que Deus, ele quer mostrar para nós que nós precisamos sim, ser trabalhados nas nossas emoções, porque ao mesmo tempo a Bíblia traz a esperança, a orientação segura, né? Ela nos traz também o renovo, ela nos traz tantas palavras abençoadas para que nós venhamos a ser totalmente curados. Então vamos examinar o Salmo 69, para que através dele, né, receber a orientação para lidar com as nossas emoções, amém? O Salmo é bem a nossa cara, viu, queridos? Nós vamos ver isso, reflete nesse momento da sociedade, traz alguns fatos sobre a nossa vida. É um Salmo, né, que vale a pena a gente refletir, vale a pena, né, nós estarmos refletindo sobre ele, porque muitas vezes, quem aqui já não foi injustiçado? Todos nós passamos por situações assim. Davi também não ficou para trás, e todos os nossos heróis também não. Não só injustiças acontecem, como também, queridos, né, sejamos justos, muitas vezes nós erramos também, como Davi errou, como Abraão errou, como muitos heróis da fé erraram, todos nós também erramos. Muitas vezes fazemos algo do qual nos arrependemos depois, não é isso? E erramos por quê? Muitas vezes por ignorância, por não conhecer. Erramos muitas vezes querendo acertar. Erramos por cansaço. Mas erramos. Então, a pergunta é como nós lidamos com isso? Porque quando erramos, as nossas emoções, elas podem nos atrapalhar até na nossa jornada de fé. Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos saber lidar com isso.
No Salmo 69, no versículo 10, e aqui nós vamos ver que às vezes nós somos incompreendidos. No Salmo 69, 10, o salmista diz: até quando choro e jejuo, eu tenho que suportar zombaria. Aqui começa Davi se expondo aquilo que ele estava sentindo em seu coração. Quantas vezes, querido, nós temos que suportar coisas absurdas, mesmo na hora que nós estamos jejuando, chorando diante do Senhor. Por exemplo, bullying, né? É certo, todo mundo passa por isso, não é isso? Crianças, adolescentes, adultos, incompreensão, passamos por zombaria, palavras maldosas, sempre estão acontecendo, sempre estão tentando fazer com que nós venhamos a nos abater. Só que a questão é como lidar com isso, porque nós não podemos deixar que essas circunstâncias venham governar as nossas emoções. Nós não podemos deixar que isso governe quando nós passamos por essas situações, né? E muitas vezes não só governa nossas vidas, nós queremos abandonar tudo, mas também guia a nossa vida, né? E aí nós estamos caminhando bem com o Senhor, mas de repente as emoções, por passar por zombaria, por passar por situações assim, a gente abandona tudo, a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor pede para fazer, a gente para de fazer aquilo que o Senhor, né, coloca nos nossos corações, nós tomamos outra direção. Por quê? Porque nós deixamos que as nossas emoções nos governem. Quem nos governa, querido, tem que ser o próprio Deus, amém? É Ele que nos guia, não é as nossas emoções que devem guiar. Então, diante de tudo isso, nós precisamos lidar bem com as emoções e usá-las para o nosso bem. Nós temos que aprender a lidar com elas. Tudo isso sabe, queridos, as emoções é muito real, muito humano, e por vezes pessoas agem muitas vezes desumanamente, ou seja, sem afeição, sem nada, né? Nos atingindo, como Jesus foi atingido, como os nossos heróis da fé também foram atingidos. Contudo, né? Nenhum desses motivos pode gerar em você uma atitude de quê? De vitimização. Se sentir vítima, porque sabe o que é, pastor, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo outro e tal, e aí nós somos eternas vítimas, né? Nós agimos, né, como se aquilo que aconteceu não tem mais como, e eu vou viver assim, né? Vou viver a vida, e aí nós ficamos nos sentindo vítimas o tempo inteiro, ou seja, deixando que as emoções controlem o nosso ser. Queridos, você que veio nessa noite, saiba que você é um filho de Deus. Você não é uma vítima, você é um vitorioso, amém? Deus te escolheu, você está aqui não é à toa. Para começar, Deus te chamou para que você saiba que você é importante para Ele, senão você não estaria nem aqui. Então, você precisa sair inteiro dessa luta, né, dessa perda, dessa decepção da vida. Você precisa entender que sim, nós vamos ser pressionados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos, né, passar por zombaria, nós vamos passar por situações assim também, como Davi também passou. Ele passou por situações, né, absurdas,
mas ele continuou firme. Ele continuou. O segredo é que ele, né, se humilhou, e ele continuou firme como rei, mesmo sendo traído pelo seu próprio filho Absalão, por exemplo, mesmo passando por situações, né, difíceis, mas ele continuou firme, queridos. Nós precisamos entender que Deus quer que nós olhemos para o Senhor, como Davi olhou para o seu, né, para o Senhor, e continuemos firmes na nossa caminhada cristã. Nós não deixemos que as emoções venham tomar conta. Um livro até que eu recomendo, se você quiser ler, Mais Forte que a Sua Luta, ele é muito bom, que ele trata sobre essa questão. Então, escolha liderar suas emoções e não aceite ser vítima ou refém dessas emoções. Não escolha, né, liderar, escolha saber lidar com essas emoções e não fique, né, vivendo uma vida cristã de vitimização, mas sim de vitorioso, porque a palavra de Deus nos dá promessas de vitória. A palavra do Senhor nos dá promessas de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Ande por fé e não por vista, ande não pelas circunstâncias, mas ande segundo a palavra do Senhor. Então deixe, né, que o Senhor tome o seu coração, para que você ande de fé em fé, de glória em glória, para que você possa andar segundo a palavra e não segundo as suas emoções. Escolha liderar suas emoções. Isso é uma escolha. É só você dizer: não, Senhor, né, embora eu possa me sentir assim, eu escolhi fazer a tua vontade. Eu vou adorar mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nas situações em que eu estou passando, mesmo na humilhação. Eu escolho adorar o Senhor. Eu escolho ser, né, não a vítima, mas, né, eu escolho ser aquele que o Senhor escolheu para poder levar a tua palavra, embora eu tenha sido ou mesmo humilhado ou qualquer coisa nesse nível. Sabe, queridos, é isso que faz a diferença de um homem e de uma mulher de Deus. É quando nós escolhemos viver pela palavra. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Então eu quero viver segundo essa palavra, eu escolho isso. Lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, né? É o que Paulo, né, nós até lemos aqui, é o que Paulo nos diz. Eu sou pressionado, mas eu escolho não ficar desanimado. Eu escolho, é uma escolha. Estou sendo pressionado, mas eu não vou desanimar. Perplexo, sabe, queridos, quantas situações de escândalo nós vemos hoje, infelizmente, até no meio evangélico. Estou perplexo, tá, mas eu não estou desesperado, porque o meu autor e consumador da minha fé manda que eu prossiga, amém? Eu posso ser perseguido, mas eu sei que eu não vou ser abandonado, porque Deus está comigo. Eu escolho seguir a palavra, eu escolho ficar firme no Senhor, porque nós trazemos no nosso corpo, querido, o morrer de Jesus, amém? E vivemos a palavra do Senhor todos os dias, seguindo o Senhor, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, a vida de Jesus tem que ser revelada em nós a cada dia. Então eu não vou viver pelas minhas circunstâncias, pelas minhas emoções, pelo que eu, né, estou sentindo, mas por aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo viver. E para lidar, queridos, e liderar bem as suas emoções em dias difíceis, a primeira coisa que você tem que fazer desenvolva conversas francas com Deus. Seja franco com Deus. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante dele. É o primeiro ponto. Olha o que o salmista diz no versículo 13, Salmo 69, 13. Diz assim:
Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração, responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Aqui ele começa então, o salmista começa a dizer e pedir ao Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, fala ao meu coração, porque eu elevo a minha voz ao Senhor. Ele está aqui rasgando o seu coração diante de Deus, para que o Senhor venha falar, ao seu coração. E também Paulo, o sentido é o mesmo, porque Paulo exorta os cristãos a darem graça em toda situação, da mesma forma como Davi fez. Paulo também exorta: dê graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Nós temos que aprender, queridos, a viver na graça do Senhor. Mais do que uma forma de oração, um testemunho por uma oração respondida, aprendamos a dar ações de graça, ou ação de graças, que é um modo de oração incessante, ou seja, quando a gente dá ação de graça, a gente está orando incessantemente, dizendo: Senhor, obrigado, mesmo que, possa ocorrer isso ou aquilo na minha vida, eu te dou graças, mesmo que está ocorrendo situações complicadas na minha vida, eu te dou graças, porque eu aprendi a ser grato em qualquer circunstâncias da minha vida, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam, e eu estarei com o Senhor, mesmo diante dessas situações tão complicadas que eu estou vivendo. Sabe, querido, nós precisamos aprender a dar ação de graças. É uma atitude de vida, é uma atitude em que nós temos que aprender, a viver segundo a palavra, uma disposição de constante gratidão e exaltação ao Senhor. Quando o nosso coração, ao invés de ser um coração que murmura, que reclama, que está sempre, porque muitas vezes quando a pessoa murmura, quando ela está reclamando, é porque ela está vivendo debaixo de emoções ruins que ela está passando. Mas quando nós paramos de viver segundo essas emoções que vêm contra nós, e começamos a dar graças ao Senhor, quando nós começamos a ter um coração de gratidão ao Senhor, mesmo em situações complicadas, o Senhor abençoa. Por exemplo, Paulo e Silas estavam na prisão, eles poderiam estar ali com aquele sentimento de que: meu Deus, eu estou pregando a tua palavra, e eu estou aqui preso nessa masmorra, nesse lugar ruim, nesse lugar péssimo, onde, estou assim abandonado por todos. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele começou a cantar louvores ao Senhor à noite, ele começou a adorar o Senhor naquela noite, ou seja, ele deu ação de graças, ou seja, ele foi grato, ele começou a louvar ao Senhor. E o que é que aconteceu, queridos? Naquele instante ali, a Bíblia diz que houve um terremoto, e de repente as cadeias foram rompidas, ou seja, Deus começou a atuar. Por quê? Porque Deus, Ele não deixa os seus servos abandonados, os seus servos, Ele vai sempre atuar no momento em que você dê graças ao Senhor, mesmo em circunstâncias complicadas. É uma disposição constante de gratidão que nós devemos ter diante das diversas circunstâncias da vida. Nós precisamos aprender a ser gratos. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, queridos, de homens. Sabe por que Paulo, embora tenha tido também os seus momentos complicados, mas Paulo e outros mais, tiveram também Pedro e outros homens de Deus naquela época. A diferença é que eles, embora tivessem passado por lutas e perseguições, mas eles aprenderam a ser gratos ao Senhor em todo instante. Por exemplo, quando Pedro também foi açoitado por causa da sua fé, a Bíblia diz que ele chegou a receber açoites por causa da sua fé. A Bíblia diz que eles estavam indo para casa se alegrando por ter, embora ter sido até a
apanharam por causa da sua fé, mas eles estavam se alegrando porque eles levaram o testemunho de Jesus para aqueles homens também, e ele aprendeu a louvar ao Senhor mesmo diante dessa circunstância, ou seja, aprendeu a dar graças mesmo em situações complicadas, ou seja, liderou as suas emoções, não deixou que as suas emoções tomassem conta. Amém? Amém, queridos? Olhe em volta, pare um minuto. Você tem motivo para agradecer? Para pensar, queridos. Você tem motivo para louvar o Senhor? Todos nós temos, queridos. A instrução divina é porque você agradeça. Sabe por que é importante? Porque faz bem quando nós começamos a agradecer, quando nós aprendemos a ser gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem dado. Você já agradeceu pelo sol que se pôs, ou mesmo pelo sol que nasceu, ou mesmo pelo ar que você respira, por aquilo que Deus tem te dado? Sabe o que acontece quando a gente agradece? Ele vai redirecionar os nossos pensamentos do caos, da dor, para a esperança. Sabe quando você começa a agradecer, no meio das tribulações, do caos, da desesperança, da situação complicada, o seu pensamento vai ser redirecionado, você vai começar a ver esperança, você vai parar de murmurar. É redirecionar os pensamentos, é isso que é a chave para a cura, é onde tudo começa, é onde Deus começa a trabalhar. Por isso a importância de nós darmos graças e não deixarmos que as nossas emoções venham tomar conta do nosso coração. As emoções ruins, né? O salmista continua dizendo, no Salmo 69, versículo 30 ao 32, o seguinte. Aliás, aqui é mudar a perspectiva de ver a vida, né? Nós temos que aprender a mudar a perspectiva de ver a vida. Ele diz assim: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Os necessitados o verão e se alegrarão, e vocês que buscam a Deus, será vida ao seu coração. Aqui nós vemos o quanto que o salmista está aqui louvando, e ele estava passando por situações complicadas. Davi estava passando por situações bem complicadas. E lá em Romanos 12:1 também, famoso, né? Romanos 12:1, que diz que Paulo, né, nos exorta para que nós venhamos a mudar os nossos pensamentos. Ele ensina que vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através do quê? Da transformação que vem pela renovação da nossa mente, que é o nosso culto racional. Nós vamos aprender, né, a redirecionar, ou seja, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós aprendemos a viver a palavra do Senhor. Ou seja, quando nós começamos a renovar a nossa mente, ou seja, quando nós aprendemos a dar graças, né? Quando nós aprendemos a louvar ao Senhor, e mesmo em situações complicadas. Então decida olhar para o que há de bom, direcionar seus pensamentos para a gratidão, aprenda a direcionar seus pensamentos, né? E experimente a transformação paulatina das suas emoções. Você vai ver como que as suas emoções vai mudando. Sabe, queridos, porque hoje nós vivemos numa sociedade, sabe por que nós vivemos numa sociedade adoecida?
Sabe por que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, né, por exemplo, o que dá audiência hoje? Né, infelizmente, nas mídias, nas televisões, né, o que dá audiência? Só notícia ruim, já reparou? E eles fazem questão de dar notícia ruim, porque dá audiência, porque o povo fica só procurando isso. Mas quando você para de olhar para isso, e começa a dar graças, e começa a redirecionar os seus pensamentos, quando você aprende, né, a louvar o Senhor, quando você foge dessas questões, e começa só a ser grato, o Senhor não só muda a sua vida, mas você vai percebendo que Deus vai transformando a sua vida de fé em fé, de glória em glória. Então decida olhar para o que é bom, né? Se há alguma coisa boa, né? Alguma coisa, em Filipenses 4:8, se não me engano, a Bíblia também fala se há algo agradável, se é algo de bom, se é algo de que vale a pena pensar, então que vale a pena você fixar sua mente nisso, pensar, diz Paulo. Ele está nos exortando para que nós venhamos a ocupar a nossa mente com coisas que edificam a nossa vida. Isso vai fazer a transformação das nossas emoções, ou seja, louvar, cantar e agradecer nos ajuda a trocar a nossa maneira negativa de enxergar as coisas. Quando você louva, quando você canta, quando você agradece, quando você está adorando o Senhor, vai haver transformação na tua vida, amém? Vai trocar a nossa maneira negativa, então, de ver, para uma maneira positiva de ver as coisas, ou seja, nós vamos ver de forma diferente, nós vamos enxergar de forma diferente. Isso é essencial para lidar melhor com tudo que acontece na nossa vida, quando nós aprendemos, né, a enxergar segundo a ótica de Deus, nós aprendemos a enxergar segundo o que Deus quer que nós enxerguemos. É uma chave importante para lidar tanto com a depressão quanto a ansiedade. Você quer lidar com a ansiedade, você quer lidar com a depressão, então comece a enxergar segundo a ótica da palavra de Deus, comece a agradecer, comece então a louvar, cantar, adorar, e você vai ver a diferença que vai haver na sua vida, amém? Seus pensamentos ditam como você se sente, queridos. Então, é essencial trocar sua maneira de ver as coisas, ou seja, seu jeito de pensar. E quando nós trocamos, quando nós começamos a adorar como aqueles homens adoravam diante de tantas situações complicadas, nós vamos ver o quanto Deus vai nos transformar, e nós vamos ver o quanto que nós vamos crescer na palavra, no Senhor, e dominaremos, ou seja, as nossas emoções ruins, e o Senhor vai abençoar as nossas vidas. O salmista continua dizendo no Salmo 69, versos 34 e 35, e aqui nós vamos ver a reconstrução em Deus, o quanto Deus reconstrói todas as coisas. Diz assim: louve-nos os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Deus vai reconstruir. Ele pode, Ele consegue, amém? Não há nada que Deus não possa, querido, refazer. Você crê nisso? Se você acha que você não tem conserto mais, saiba que Deus é o Deus que refaz todas as coisas, amém? Deus é o Deus da segunda chance, amém? Ele é poderoso para refazer todas as coisas. Então, não há nada que Ele não possa fazer na tua vida. Então essa segurança, querido, vai nos acalmar, vai nos dar chão. Nós vamos aprender, de que o nosso Deus, Ele sempre vai trabalhar conosco para que nós venhamos a mudar. Sabemos que da maneira mais perfeita, Deus virá em nosso socorro, amém? E nos moldará para que nós venhamos a viver uma vida abundante, uma vida de saúde, para prosseguir de fé em fé, de glória em glória. Então os planos de Deus são eternos,
e vão se cumprir, amém? E sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então vamos prosseguir, porque o Senhor tem nos chamado para viver uma vida abundante para a glória do nome do Senhor. Então prossiga para o alvo, né? Prossiga para aquilo que o Senhor tem para a tua vida em nome de Jesus, porque o Senhor tem poderosamente grandes coisas para as nossas vidas, aleluia. O Senhor é tremendo, amém, queridos? Quantos aqui creem que o Senhor, Ele não só faz, como irá fazer grandes coisas nas nossas vidas? Sabe, queridos, é tão importante que nós entendamos que reconstruir, o que é reconstruir? Significa estabelecer exilados restaurados. É interessante essa expressão, né? Porque, por exemplo, quando o povo de Israel voltou, né, do exílio babilônico, por exemplo, quando eles foram para Jerusalém, houve uma reconstrução dos muros, né? Neemias chamou para que eles reconstruíssem os muros. A situação era o pior caos, né, inimaginável. Estava tudo destruído, o templo de Salomão destruído, tudo destruído, e lá estavam os judeus sozinhos, com Neemias como governador, para que reconstruir aquilo ali, e a situação era bem caótica, mas eles aprenderam a adorar ao Senhor naquela situação, e começaram a reconstruir os muros de Jerusalém. Eles adoraram o Senhor e aprenderam, queridos, e Deus fez, né, novamente algo tremendo na vida através de Neemias, e Deus começou então a fazer tudo de volta, ou seja, eles começaram a reconstruir o novo templo, né, o segundo templo, melhor dizendo. O primeiro templo havia sido destruído. E por que onde que eles alcançaram forças? Porque eles aprenderam, eles estavam adorando o Senhor nessa circunstância, nessa luta, por isso a expressão reconstruirá, que significa estabelecer exilados restaurados. O salmista continua dizendo, Salmo 69, 34 e 35, o seguinte: viva satisfeito e desfrute da vida no reino. Porque o Salmo 69, 34 diz assim: então o povo ali viverá e tomará posse da terra, a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Sim, querido, nós vamos tomar posse da terra, amém? Sabe que terra? Do equilíbrio e da mansidão, da bonança e das emoções que vão ser tomados pelo Espírito Santo, amém? Onde você vai aprender a viver, né, conforme o Espírito Santo quer que você viva, para que você aprenda, né, a entender que Deus quer, né, nos trazer liderança até nessas questões, a ponto de deixar um legado sobre a terra, a ponto de você ser usado por Deus para fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Não só vocês serão tomados pela verdades do reino que governam a vida dos filhos de Deus, mas todos aqueles que estiverem sob sua cobertura e liderança também, pois você ama o nome do Senhor, e as pessoas também serão abençoadas, as pessoas também serão, né, em nome de Jesus, encorajadas para a glória do nome do Senhor, e habitaremos como herdeiros desses lugares, né, de descanso, consolo, graça e amor incondicional de um Deus que se importa, querido, nutre e empodera naqueles que confiam nele, ou seja, o Deus que vai nos abençoar, nos nutrir, vai trazer para nós, né, grandes coisas para as nossas vidas. Então aprenda só a agradecer ao Senhor, louvar o Senhor em todas as coisas, porque você foi feito para reinar em vida, amém?
Você é um filho de Deus, então você foi feito para reinar. Então as suas emoções precisam ser conduzidas nesse sentido, para que elas naveguem ao seu favor. Aleluia. Amém, queridos. Vou chamar aqui o louvor. Nós estaremos, daqui a pouco adorando o Senhor, mas vou chamar aqui o louvor, e nós temos em Jesus tudo que é necessário. Nós temos todas as nossas, o que? Nós somos dotados de habilidades, dons e graças para vencermos nossas emoções e desequilíbrios que muitas vezes vêm sobre nós. E só Jesus pode nos alinhar com emoções grandiosas, amém? O suficiente para vivermos ilesos nesse mundo dos ataques inoportunos, nos trazendo o que? Uma vida saudável emocionalmente, para que venhamos a viver para a glória do nome do Senhor e venhamos a viver uma vida abençoada na presença do Senhor. Fique de pé no seu lugar, queridos. Use as suas emoções então para expressar que você encontrou Jesus, ou encontrou em Jesus um temperamento controlado pelo Espírito, amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui já foram lavados, resgatados pelo sangue de Jesus? Quantos aqui já foram, limpos pelo sangue de Jesus? Queridos, então Deus nesta noite te chama para que você viva uma vida plena. Enquanto o louvor estará cantando uma canção, perseguidos, mas não abandonados, amém? Coloque a mão no seu coração neste momento, peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser controlado pelo Teu Espírito, pelo Espírito Santo. Vou chamar aqui o Alex, o Elenir. Peça ao Senhor nessa noite, para que você seja controlado pelo Espírito Santo, para que o Senhor possa abençoar a tua vida. Feche seus olhos e ore e peça ao Senhor: Senhor, eu quero viver não segundo as minhas emoções, mas segundo o teu querer. Embora eu possa passar por grandes lutas e tribulações, eu sei que tenho crido sempre que tu és poderoso para operar no meu Cante ao Senhor, diga a Ele: estamos de pé. Eu estou de pé porque o Senhor me chamou.
Amém, queridos? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 11, que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele não deixou que as suas emoções tomassem conta. Foi um momento difícil? Foi. Mas no momento que ele foi traído, o que ele fez? Ele prosseguiu na sua caminhada. Ele tomou o pão e deu graças. Na noite que ele foi traído, ele continuou firme no propósito de entregar a sua vida por mim e por você. Na noite que ele foi traído, Jesus continuou firme nesse propósito. Vamos orar. Eu pedi ao Eleni que agradeça ao Senhor pelo pão que representa o corpo de Jesus. Glória a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai. Nesse momento, Senhor, um momento especial para mim e para meus irmãos. A primeira coisa, Deus, que nós queremos é te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas fraquezas, perdão pela nossa ignorância. Nos perdoa, Senhor. E agora nós gostaríamos de agradecer. Agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui. Agradecer ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui. Agradecer ao Senhor porque o Senhor, mais uma vez, está nos dando a oportunidade de louvarmos, de glorificarmos o seu nome e de reconhecer, ó Pai querido e Pai amado, o sacrifício ao qual o Senhor concedeu a nós, o seu único Filho, Pai, levado em cruz, para que hoje nós possamos estar aqui na Tua presença. Obrigado, meu Deus, nós somos gratos, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tantas maravilhas. Ó Senhor, nós reconhecemos nessa noite, ó Pai querido e Pai amado, esse sacrifício, Pai. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos direcionando, nos concedendo oportunidade de arrependermos todos os dias e de reconhecermos todos os dias o qual o Senhor é bom, perfeito e agradável nas nossas vidas. Pai, nós consagramos esse elemento, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, e que nesse momento, Senhor, nós possamos reconhecer a Tua grandeza, a Tua prioridade nas nossas vidas. Só o Senhor, somente o Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Quantos irmãos estarão distribuindo? Continue adorando o Senhor. Estou só te esperando.
dar graças pelo corpo de Cristo, porque Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele fez isso por mim e por você. Aprenda a agradecer, aprenda a dar graças, a ação de graças. Fazer isso em memória de Jesus. Aprenda a dar graças, agradecer pelo privilégio do Filho de Deus ter dado o seu próprio corpo por mim e por você. Agradeça, seja grato, seja uma pessoa grata e adore a Ele. E em memória dele, comamos todos do pão. Você pode dar graças a Deus. Você pode adorar o Senhor. Dizer: Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque é através do seu sacrifício que eu tenho vida. O que o Senhor já fez por mim, o que eu não poderia fazer. Obrigado, Jesus. Do mesmo modo, depois ele tomou o cálice. Pediu a Alex que agradeça pelo cálice que representa o sangue de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Obrigado pelo privilégio de estar diante da mesa do Senhor. E é com reverência que nós nos apresentamos a Ti nesta noite. Pai, nós queremos Te adorar por tudo que o Senhor tem feito, Te adorar pelas nossas vidas, Te adorar porque o Senhor tem nos liderado, o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, aquilo que está no Teu coração. E nós temos aprendido. Senhor, eu quero Te agradecer por esta noite, por esta ceia, Senhor, por estes cálices. Que ao tomarmos este cálice, Senhor, nós verdadeiramente venhamos ser transformados, Senhor. Que nós possamos refletir o quão bom é o Senhor para as nossas vidas, Senhor. Quero aqui, Senhor, relembrar o sacrifício feito na cruz e o preço que Jesus pagou por nossas vidas, o preço de sangue. Senhor, mais uma vez, que esses cálices, Senhor, ao tomarmos na Tua presença, não só em obediência à Tua palavra, que diz fazer isto todas as vezes que reunidos em memória de mim, mas que possamos fazer com alegria e com um grito de vitória, em nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos estarão distribuindo o cálice, continue adorando, continue agradecendo, continue louvando, cantando, adorando aquele que é. O Senhor que muda os nossos pensamentos, porque Ele tem pensamentos de paz aos nossos corações. Ele tem pensamentos para edificar as nossas vidas.
logo depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Você não está mais debaixo da condenação de uma velha aliança, mas uma nova aliança, que é a graça do Senhor Jesus. Você está agora debaixo da graça. Adore a Ele, agradeça, porque todas as vezes que você beber em memória dele, você vai anunciar, quando comer do pão e beber, você vai proclamar a morte do Senhor até que ele venha, amém? Ou seja, adore a ele, proclame, fale, agradeça e louve ao Senhor por tudo que ele fez. Em memória dele, bebamos todos do cálice. Adore, glória a Deus, diga a Ele o quanto você o adora, porque Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou, Ele é digno de honra, glória e louvor, Ele é poderoso. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Aleluia! E iremos ressuscitar juntamente com o Senhor, ó Deus, naquele dia em que o Senhor irá resgatar a todos, ó Pai. Então eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, ó Deus, por tão grande salvação, por tão grande compaixão por todos nós. Obrigado, ó Pai, então, pela tua palavra, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Dê um sorriso para essa pessoa que vai pagar a sua janta e diga: que bom que você veio.